Nesse vídeo eu vou mostrar para você na prática como utilizar API Routes, uma novidade que veio junto com a SDK 50 do Expo e o Expo Router V3. Com API Routes você consegue criar dentro do seu próprio projeto React Native rotas, endpoints, para você implementar lógica de back-end junto ali com o seu projeto React Native. Ou seja, no mesmo lugar, no mesmo contexto, você consegue ter a tua aplicação front-end mobile, suas interfaces, componentes, interações visuais e tudo mais, e consegue também ter a sua lógica de back-end no mesmo projeto, dentro do mesmo contexto e conectar as duas coisas, ou seja, o teu front-end mobile, as tuas interfaces, consumir essas rotas, se comunicar. Enfim, é um recurso muito legal, mas vale a pena mencionar aqui que, por enquanto, é experimental, mas é um fato, é uma realidade e veio para ficar, tá? Então vem comigo que eu vou te mostrar na prática, tá? Como utilizar API Routes. Para a gente começar aqui, eu vou começar criando um projeto novo. Deixa eu usar uma pasta aqui, que eu gosto de usar aqui para os vídeos do canal. Inclusive, toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Se inscreve para você receber notificação aí de novos vídeos, tá? Essa é uma das novidades que eu tô trazendo no vídeo de hoje, mas sempre quero trazer novidades para manter vocês atualizados e também compartilhar com vocês muito conteúdo de React Native, tá? Por aqui. Então vamos criar o projeto, ó. npx create app. Vou passar essa flag de template, porque dando Enter, ele lista aqui as opções que temos de projeto. Eu vou escolher aqui a opção de Navigation com TypeScript, porque aí ele já traz para a gente um projeto com Expo Router, e a gente vai utilizar aqui no nosso projeto. Então vou dar um Enter e para o nome do projeto vou chamar de Expo API Routes. Vou dar um Enter e agora é só a gente esperar o nosso projeto ser criado. Muito bem, ó, terminou de criar o nosso projeto. Eu vou acessar aqui a pasta do nosso projeto. Vou abrir no VS Code e eu vou deixar o VS Code aqui do lado. Posso fechar esse terminal e a gente pode usar o terminal do próprio VS Code. Eu vou começar apagando algumas pastas aqui que ele traz quando a gente cria um novo projeto para a gente fazer tudo do zero, tá? Eu vou apagar a pasta app, vou apagar a pasta de components e de constantes. Apaguei, tá? Apertei delete aqui para poder apagar elas. E dentro de assets também vou apagar essa pasta de fontes, porque também a gente não vai utilizar. Agora vamos criar a nossa estrutura. Vou clicar aqui em New File e eu vou criar uma pasta já com a estrutura até chegar no arquivo. Então vou criar src, dentro de src uma pasta app e dentro de app um index.tsx. Inclusive, como agora a gente colocou o app dentro de src, no tsconfig.json, aqui ó, em paths, eu também vou colocar que está dentro de src, tá? Então a gente acrescenta o src aqui nos paths, salvei, perfeito. Voltando aqui para o nosso index, vamos criar aqui, já exportando, inclusive por padrão, a função, eu vou chamar de home, aqui é a nossa função, e aqui no retorno a gente vai ter uma view e dentro a gente vai ter um texto, a gente pode colocar hello API Routes aqui, só para a gente testar, e aqui vamos importar a view e vamos importar o texto, a gente pode importar do próprio React Native, tá? Só para a gente também centralizar esse texto na tela, eu também vou importar aqui o Style Sheet. E aqui embaixo, ó, a gente pode criar uma estilização utilizando o Style Sheet. Eu vou criar um container, colocar um flex aqui de 1 e um Justify Content Center e um Align Items também Center. Aí a gente pode passar aqui na estilização dessa view, a gente pode passar o styles.container, tá? Aqui foi a mais. Pronto. Só para a gente ter aqui uma interface, um ponto de partida aqui para a gente fazer os nossos testes, ok? Até para a gente testar, antes de executar a nossa aplicação, eu já vou aproveitar e vou também fazer uma modificação no nosso arquivo de configuração do nosso app para poder utilizar API Routes na nossa aplicação. No app.json, que é o arquivo aqui onde a gente tem as configurações do nosso app, a gente vai procurar aqui por web, e dentro de web vai ter a propriedade output. Aqui está como estático, a gente vai mudar para server. E é isso que a gente precisa colocar aqui no nosso projeto para poder habilitar o recurso de API Routes na nossa aplicação, para a gente criar então
rotas aqui dentro do nosso projeto, né, endpoints, e poder implementar a lógica de back-end junto aqui com o nosso projeto, tá? Salvei, perfeito. Agora a gente pode executar aqui eu vou usar aqui um npm start. Beleza, já estou com o emulador aberto aqui, já deixei ele aberto também para antecipar. Vou apertar a letra A para poder executar aqui no Android, que é o emulador que eu estou usando. Agora é só esperar carregar aqui a nossa aplicação. Nossa aplicação já carregou, tá com a mensagem ali, tá? Que a gente definiu ali dentro do nosso index.tsx. Vamos criar então agora a nossa primeira rota aqui, né, nosso primeiro endpoint dentro da nossa aplicação. E eu vou fazer isso dentro da pasta app. Dentro da pasta app, quando a gente está utilizando o Expo Router, que a gente coloca aqui, né, os nossos componentes, que representam as nossas interfaces, exporta elas por padrão, ele já entende que são rotas de navegação do nosso app. Ou seja, vai de uma tela para outra ali, são as opções de navegação que a gente tem dentro da nossa aplicação. Como que a gente diferencia, então, dentro aqui dessa pasta app, os endpoints, onde a gente vai implementar então essa lógica de back-end dentro da nossa aplicação. Inclusive para fazer requisições HTTP dentro do nosso próprio projeto. Porque quando a gente usa API Routes, o que vai acontecer aqui é que a gente vai ter um back-end rodando junto com a nossa aplicação, um servidor ali junto com a nossa aplicação, para a gente consumir essas rotas. Tal como se você estivesse fazendo uma requisição para um servidor externo. Só que com API Routes a gente pode ter ele dentro do nosso próprio projeto React Native. Tudo isso para você ter uma experiência de desenvolvimento mais ampla e completa, para você ter tanto o front-end mobile e o seu back-end mobile no mesmo lugar para você desenvolver de ponta a ponta a sua aplicação. Então, a gente consegue diferenciar esses arquivos acrescentando um mais API no nome do arquivo. Vou te mostrar como fazer isso. Ó. Eu vou criar dentro de app um arquivo que eu vou chamar de user, só para simular como se fosse uma requisição de login, mandando lá na requisição e-mail e senha, daí a gente faz uma validação e aí retorna os dados do usuário se o usuário existe, né? Se e-mail e senha bate, se não a gente devolve ali um usuário não encontrado, e-mail, senha errado, enfim, é inválido. Vamos fazer esse exemplo aqui para a gente testar. Então, ó, eu vou criar o arquivo com o nome de user, esse vai ser o nome, inclusive, do nosso endpoint, mas, e agora eu acrescento api.ts, é um arquivo TypeScript, por isso, .ts, não tsx, porque eu não vou renderizar nenhum componente, a gente vai implementar aqui agora lógica de back-end para a gente utilizar e consumir pelo nosso front-end mobile, tá? Muito bem. Eu vou então agora criar essa função. Então, ó, eu vou exportar a função como sendo assíncrona, porque a gente vai ter aqui uma promise, né? E aqui eu defino agora para o nome qual é o método HTTP que eu quero utilizar. Por exemplo, eu vou utilizar o get, coloco em caixa alta, tá? E aqui agora a gente tem o corpo da nossa função, tá bom? Eu quero, por exemplo, retornar aqui na minha função uma mensagem. Eu posso importar aqui do próprio Expo Router /server e aqui a gente pode importar o Expo Response. Inclusive, a gente pode também tipar qual é a resposta aqui e deixar ela explícita. Por exemplo, ó, vou colocar aqui, ó, 2 pontos, vai retornar uma promise, que é um Expo Response, tá? E aqui, ó, como eu não retornei nada ainda, ele já está reclamando. Mas se eu retornar aqui, por exemplo, um expo.response.json, e aqui dentro eu posso retornar o objeto que eu quiser. Por exemplo, eu vou retornar um objeto que vai ter uma propriedade message, e aqui eu vou colocar essa é uma resposta do back-end mobile, tá? Só para a gente poder testar. E agora, Rodrigo, como a gente acessa esse endpoint? Quando a gente executa a nossa aplicação, se você reparar, você tem aqui, ó, um endereço IP. Tem tanto o endereço IP físico, então explícito, né? O meu é 192.168.0.156, tudo separado por ponto, mas eu também posso usar o localhost para poder apontar para a minha própria máquina, né? Quando a gente usa o localhost, está dizendo assim, olha, é aqui, é essa própria máquina mesmo, né? Então você pode usar o IP ou pode usar o localhost para poder testar e de acordo com o que você precisar. E 2 pontos, a gente tem a definição da porta onde o nosso servidor está atendendo, que é 80
81. Como a gente está fazendo aqui uma requisição, a gente tem um método, aliás, né? Get, pode fazer uma requisição do tipo get, então a gente pode testar com o próprio navegador, que por padrão faz requisições do tipo get. Então se eu abrir aqui o meu navegador e colocar aqui, ó, localhost, 8081/user, olha só o que acontece, temos a resposta do nosso back-end mobile retornando para a gente. Essa é uma resposta do back-end mobile, tá vendo? Então a gente consegue perceber que a gente tem um back-end executando junto com a nossa aplicação. E a gente pode consumir, inclusive, dentro do nosso próprio app, esse endpoint, tá? Mas antes, deixa eu te mostrar mais algumas coisas. Deixa eu fechar aqui. Agora, eu quero, por exemplo, passar aqui, ó, o post. O post serve para você, inclusive, fazer envio de dados ali pelo próprio corpo da requisição. Então, digamos que eu queira receber o e-mail e quero receber, por exemplo, a senha. Aqui eu posso recuperar a requisição. Ó. Então, aqui por parâmetro, ó, eu consigo pegar request, que é a requisição. Inclusive, aqui eu posso pegar ó, expo request e tipar aqui ó, com expo request. E agora, eu vou tirar um pouco o zoom para ficar melhor de visualizar, tá? Eu posso agora ó, pegar aqui o e-mail e o password. Vou pegar o password aqui. Vou usar aqui igual await, por isso que eu coloquei o async. E dentro de request eu posso pegar aqui ó, o que vem aqui dentro. E até para a gente visualizar agora, eu vou retornar o próprio e-mail e o próprio password, tá? Vamos só corrigir aqui, e-mail. Pronto. Então eu estou recuperando o e-mail e o password e retornando o próprio e-mail e o password, tá? Para a gente poder fazer esse teste. Agora eu vou utilizar o Thunder Client. O Thunder Client é uma extensão, tá, do próprio VS Code. Você pode procurar em extensões por Thunder. E o Thunder Client, ele é um API Client, ou seja, a gente consegue utilizar ele para fazer requisições para API, tá? Incluindo outros métodos além do GET. Então, um POST, um DELETE da vida. Então, a gente vai utilizar ele, porque com o navegador, como eu disse, a gente tem o GET por padrão. Então, eu vou utilizar ele, tá? É só instalar, muito tranquilo. Inclusive, eu estou gostando bastante de utilizar ele, porque eu acho bem minimalista e simples a interface, e eu prefiro interfaces assim. Clico aqui ó, em nova requisição, em New Request, e eu vou começar aqui ó, mudando para post o método, tá vendo? Ó? E aqui eu vou colocar o endereço, então http:// localhost 8081, que é a porta, /user, que é o nome do endpoint, que é o nome do arquivo, tá? Esse mais API aqui só está aqui para dizer para o Expo Router que isso é um endpoint e não uma rota de navegação. Em body, eu vou definir agora o objeto, tá vendo? Tem vários formatos. Eu mantenho o JSON aqui selecionado e aqui eu vou passar, por exemplo, o e-mail, que é rodrigo@email.com. Vou colocar um e-mail de teste e um password de teste também, que vai ser 123. Se eu clico aqui no send, olha só, tá vendo? Ó? Retornou para a gente o próprio e-mail, o password, passando aqui pelo nosso próprio endpoint. Inclusive, vamos fazer aqui uma lógica só para a gente deixar esse exemplo mais interessante. Eu vou fazer uma verificação aqui, vou fazer um if, tá? E aqui, ó, vou até pegar e colocar esse retorno dentro desse if. Eu vou retornar aqui o e-mail. Vamos só, deixa eu só indentar aqui, pronto, ó. Eu vou retornar o e-mail, a senha eu não vou retornar, no lugar da senha eu vou retornar uma propriedade nome, que vai ser Rodrigo Gonçalves. E aqui, eu vou utilizar nessa condição o e-mail, se o e-mail for igual a rodrigo@email.com e se a senha, então se o password for igual a 123, por exemplo. Se o e-mail e a senha forem iguais a esse, então eu vou retornar aqui o e-mail e o nome do usuário, tá? Então isso só vai ser retornado se e-mail e senha conferir. Fazendo aqui uma simulação de como tivesse ido buscar isso em um banco de dados, tá? Só que se ele não cair nesse if, perceba que sempre a gente tem que ter uma resposta, tá? Seja positiva ou negativa. Então se ele não entrar nessa condição, eu vou devolver agora um erro. E eu posso devolver aqui ó, com return new expo response.
E aqui, ó, eu consigo passar como primeiro parâmetro para o Expo Response a mensagem de erro. Eu vou colocar, por exemplo, user or password incorrect, tá? E aqui a gente consegue passar como segundo parâmetro um objeto e a gente consegue detalhar mais essa resposta. Por exemplo, a gente pode passar um status code, vou passar o famoso 404 de não encontrado. E aqui no header a gente pode definir qual é o tipo dessa resposta. Por exemplo, eu vou definir aqui um content type e eu vou usar uma mensagem bem simples de retorno, vai ser um texto simples. Por isso eu vou usar text/plain, tá? E vou salvar. Agora, olha só, se eu tentar fazer a requisição com a senha errada, eu vou colocar um X aqui, ó. Se eu clicar em send, olha só, user or password incorrect. E olha só, tá vendo o status code aqui, ó, 404. Agora, se eu coloco certo e clico em send, ele vai devolver o e-mail e devolver o nome, que é Rodrigo Gonçalves. Então, muito legal, né? A gente consegue, nossa, fazer muita coisa e utilizar toda essa lógica de back-end dentro da nossa própria aplicação. Mas vamos fazer isso pelo próprio aplicativo agora para eu mostrar para você como que a gente pode fazer isso pelo próprio app, tá? Vou fechar tudo aqui para ficar mais fácil, deixa eu aumentar aqui o zoom. Eu vou começar instalando aqui um outro pacote aqui, que é o Axios, tá? Então NPI Axios. Então NPI NPM espaço I, aliás, é abreviação de NPM install, tá? E Axios. Se você não conhece o Axios, ela é uma biblioteca para a gente fazer requisição HTTP de uma forma muito simples, tá? Consumir a API e tudo mais, tá? De uma forma muito simples. Aqui dentro de SRC, eu vou criar uma pasta server e dentro um API.test. Vamos importar o Axios e aqui a gente pode exportar a nossa API usando axios.create e aqui ó, a gente pode definir o base URL, que é a base, né, da URL da nossa API. Só falta aqui o 8081. Então é http localhost 2.81. Ou se você quiser, pode colocar o próprio endereço IP, ó. Vem aqui, copiei, ó, fica mais fácil e aí eu vou colocar aqui, ó, tá? Então 192.168.0.158.80.81. Salvei, tenho aqui o meu endereço IP. No nosso app.testx, vamos criar aqui, ó, antes desse texto aqui, eu vou pegar um text input do próprio React Native, tá? E eu vou até duplicar esse text input. Ó, vou ter 2 vezes dele. E a gente pode até colocar uma estilização para ele aqui. Vou chamar de input. Aqui eu vou colocar um placeholder, que vai ser e-mail. Copio aqui, ó. Eu vou passar esse aqui também, tá? O mesmo estilo e aqui vai ser password. Vamos criar esse input, só para a gente ter o visual dele ali já aparecendo para ficar mais interessante, tá? Eu vou criar aqui, para o nosso input, vamos criar aqui uma altura, eu vou colocar como 54, uma largura de 100%, vou colocar aqui também um background color, e eu vou colocar um tom aqui que é E3, 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 é um tom de cinza. E aí eu posso colocar aqui também um border radius 5, para ele ficar um pouquinho arredondado, e um padding de 16, e aí já vai ficar melhor. Aqui ó, no container eu vou colocar um padding de 32, para ele desgrudar ali das laterais, e vou colocar um gap de 16, para ter um espaçamento ali ó, entre os inputs, tá? Então já ficou bem melhor, né? Inclusive aqui ó, digito o e-mail, e aqui ó, na senha, até para não aparecer, a gente pode passar uma propriedade aqui ó, de Secure Text Entry, e aí ele já esconde a senha pra gente. Vamos usar esse texto para o botão. Eu vou colocar aqui como entrar, tá? Só que para ficar melhor, eu vou pegar aqui ó, um Touchable Opacity, e vamos usar esse Touchable Opacity em volta aqui desse texto. Pronto. E vamos passar aqui, ó, um style.button. E aqui, vamos colocar um style, a gente pode chamar de text. Pronto. Aqui agora, para o button, eu vou pegar aqui, ó, e vou até aproveitar. Eu vou aproveitar aqui a tipagem. Aqui faltou uma chaves, ó. Essa daqui do button. Faltou uma chaves que eu apaguei sem querer. Pronto. Eu vou pegar aqui, ó, do próprio input, altura, largura, posso pegar o background color, o border radius, o padding não precisa.
Eu só vou trocar o tom aqui, vou colocar tudo letra B, só para ficar um tom de cinza. Então, 6 vezes a letra B. E aqui a gente pode colocar um Justify Content Center e também um Align Items também como sendo Center, só para ele centralizar o texto. Agora, para o texto, posso pegar aqui, ó, para o texto e colocar um font age. Vamos colocar aqui primeiro um font size de 16. E vou colocar aqui um font age. Eu vou pôr bold só para dar uma destacadinha. Pronto. Aqui pode ser até CCC para ficar um pouquinho mais claro. Já tá bom, tá ótimo, tá? Não vou me importar tanto aqui com o visual, é só pra gente mesmo fazer essa simulação. Aqui agora, a gente pode importar a nossa própria API, pegando lá de @server/API, tá? E essa importação relativa, ela é graças ao que a gente configurou aqui dos paths, tá? Também é uma novidade de versões recentes do próprio Expo, de já ter isso disponível na nossa aplicação. Então aqui, ó, eu vou criar uma função assíncrona. Vou chamar de handle sign-in, por exemplo. E aqui, ó, a gente pode chamar a nossa API. Inclusive, eu vou pegar aqui, ó, response igual await. A gente pode pegar a nossa própria API e fazer aqui um post, tá vendo? Ó? Então, a gente está fazendo uma requisição do tipo post e a gente pode fazer para barra user, que é a rota que a gente quer fazer a requisição. Só que aqui agora a gente quer passar um objeto, tá? É o segundo parâmetro da requisição, passando nome não, né? E-mail e password. É o que a gente quer passar. Então vamos criar dois estados para a gente guardar o conteúdo digitado aqui nessas caixinhas. Então, nos text inputs, né? Então vou criar aqui, ó, dois estados usando o useState. UseState aqui, ó, do próprio React. Vou deixar ele lá no topo, que é onde eu gosto de deixar a importação dele, ó. Tá vendo? Então aqui eu posso até dizer que vai começar com uma string vazia. Deixa eu duplicar. Daí a gente vai ter o e-mail, set e-mail e o password. Set password. Pronto. Agora a gente pode passar aqui, ó, para o primeiro text input. Na propriedade onChangeText, ou seja, quando mudar o conteúdo da caixa de texto, a gente passa o set email e aqui também a gente passa aqui no onChangeText do text input de password o set password. Salvei, pronto, ó. Então a gente tem aqui os dois inputs, deixa eu só colocar aqui never. Ele, como é um input do tipo senha, ele já entende que é um input que tem dado sensível, de senha, ele pergunta se quer salvar, mas eu vou falar aqui só um continue. Ele vai querer salvar na minha conta. Olha lá, já salvou. Não tem problema. Deixa eu apagar tudo aqui e vamos seguir. Muito bem. Agora, eu posso passar aqui, então, ó, o e-mail e posso passar o password. E até para a gente visualizar a resposta, a gente pode até fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar por volta de um try catch, tudo isso, ó. Então eu tenho aqui o try, vou pegar aqui a requisição e coloco dentro aqui do bloco de try. Por que vou usar um try catch? Porque a nossa requisição pode devolver uma resposta de erro, lembra? E se o usuário não for encontrado, se a senha, né, ou o e-mail estiver incorreto? Inclusive, a gente pode usar o Axios para verificar se a resposta se o erro, aliás, é um erro que está vindo de resposta da API. Do próprio Axios aqui, ó, a gente pode importar um isAxiosError, tá vendo? Ó? A gente pode usar esse isAxiosError para verificar se o erro aqui é um erro que foi gerado, que está sendo retornado pela própria requisição. Então, uso aqui isAxiosError, passo o erro aqui, e se for, a gente pode retornar, eu vou usar um alert do próprio React Native aqui, ó, tá vendo, ó, o alert aqui do próprio React Native, e aí eu posso passar aqui como mensagem de erro, ó, error.response.data, e aí a gente vai ter aqui a resposta, que no caso lá na nossa API, se o usuário não é encontrado, ó, aqui no nosso back-end, a gente devolve user or password incorrect. A gente pode até, vamos colocar em português, só para ficar mais claro, ó. Então, usuário e ou senha incorreta. Pronto, tá?
Show. Vamos voltar para cá. E agora, se deu certo, a gente pode... Eu vou usar um alert aqui para devolver uma mensagem de olá. Vou dar uma vírgula aqui. Vou colocar aqui, vou concatenar, tá? Com response.data.name, que é o nome do usuário. Inclusive, se não for um erro gerado pelo Axios, a gente pode, se não for um erro da requisição em si, a gente pode colocar aqui um não foi possível entrar, um mais genérico, digamos assim, tá? Agora, para chamar essa função, a gente chama quando tocar nesse botão, né? Então aqui, ó, no onPress desse Touchable Opacity, a gente chama o handle sign-in. Bora testar? Se eu não informar nada, eu vou digitar qualquer coisa aqui, ó, tá? Até para ficar mais explícito para você. Digitei aleatório. Se eu clico no entrar, tá vendo? Usuário e ou senha incorreta. Foi exatamente a mensagem que a gente definiu no nosso back-end. Olha isso, tá? Eu posso clicar no OK aqui. Agora vamos colocar certinho, rodrigo@email.com. É a senha, né, que a gente definiu aqui para bater. E a gente pode passar aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Só 1, 2, 3, né? Que é a senha. Se eu coloco aqui a senha errada, ó, vou colocar qualquer coisa, ó. Aleatório. Cliquei no entrar. Tá vendo, ó? Não bateu. Agora se eu clico, se eu apago, aliás, e digito 1, 2, 3 certinho, entrei, ó. Olá, Rodrigo Gonçalves. Então agora deu tudo certo e ele retornou aqui o nome do usuário para mim. Então, olha só que legal, né? Que a gente consegue fazer aqui utilizando toda essa lógica de back-end junto com a nossa aplicação mobile aqui dentro e conseguir fazer, então, a nossa interface, né, o nosso front-end mobile se comunicar com o nosso back-end mobile aqui também. Então, você viu como criar endpoint, como definir o método HTTP, como também fazer a resposta, acessar a requisição e por aí vai, tá? Então, são muitas as possibilidades, mas para a gente finalizar aqui o nosso vídeo com chave de ouro, vou mostrar para você como fazer o deploy desse back-end da nossa aplicação, tá? Eu vou aqui começar parando de executar ele. Eu vou vir aqui na própria documentação do API Routes, do Expo. Deixa eu acessar aqui. Expo API Routes. Pronto. E aqui, ó, a gente pode procurar... Eu vou usar a Vercel. Deixa eu procurar aqui por Vercel. Aqui. Eu vou usar a Vercel para poder fazer o deploy. Deixa eu tirar aqui que tá com bastante zoom. E agora eu vou procurar aqui por Vercel para mostrar para você. Achei. Pronto, aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa criar aqui, ó, essa API aqui, /index.js. Então, a gente vai criar isso na raiz do nosso projeto, tá? Então, aqui, ó, na raiz do nosso projeto, posso até fechar tudo aqui, ó. Ó, na raiz, eu vou criar uma pasta chamada API e dentro um index.js. Tá? Aqui dentro desse arquivo, a gente vai copiar esse conteúdo e vai colocar esse conteúdo aqui, ok? Basicamente, é isso que a gente precisa fazer. A próxima etapa aqui, eu vou usar já a versão 3. Então, a gente precisa criar um version.json também, ó. Então, version... a gente cria aqui um version.json e aqui a gente pega também o conteúdo aqui e coloca ele aqui também, tá? Então esse é o conteúdo para a gente fazer o deploy. Então criamos aqui uma pasta API com o nosso index.js e também o nosso arquivo de configuração da Vercel aqui para a gente também fazer o deploy. O próximo passo agora é a gente primeiro gerar uma build do nosso projeto web para a gente poder fazer o deploy. Então, venho aqui, dentro aqui do nosso package.json, eu vou criar um script aqui. Então, vou criar um script que eu vou chamar de Vercel-build. E aqui eu vou criar expo export "-p para poder exportar. O "-p" é a plataforma para a web, tá? Salvei, beleza. Eu prefiro criar um script separado, fica mais organizado. Agora a gente pode executar esse script aqui que a gente acabou de criar. Deixa eu fechar esse outro terminal. A gente pode executar com npm run vercel-build. Vou dar um enter. E agora a gente espera ele finalizar de exportar para a gente o projeto. Ó.
Você vai ver que vai aparecer uma pasta dist aqui. Ó, por enquanto não tem conteúdo. E daqui a pouco a gente vai dar uma olhada no conteúdo dela, mas agora a gente espera ele finalizar aqui de exportar a nossa aplicação. Ó, terminou de exportar e ele exportou dentro dessa pasta dist, ó. E olha só, tá vendo que tem duas pastas? Tem a pasta do client, que a gente tem aqui, ó, o conteúdo da nossa aplicação, o front-end mobile, e dentro de server a gente tem o back-end mobile da nossa aplicação. Inclusive, se a gente abre aqui a pasta Expo Functions, tá aqui o endpoint que a gente criou, tá? Muito bem, agora que a gente já exportou, a gente pode ir aqui para a próxima etapa. E aqui, ó, na próxima etapa, a gente precisa ter na nossa máquina instalado aqui a Vercel. Aí você pode fazer a instalação dela de forma global com essa flag "-g". Eu já tenho ela instalada aqui, tá? Então eu já tenho ela aqui, ó, Vercel --version, tá vendo, ó? Eu já tenho ela instalada aqui, então não preciso instalar, mas é só você executar esse comando aqui, npm install Vercel -g, tá? E aqui agora a gente pode executar Vercel deploy, vou dar um enter. Ele vai perguntar aqui se eu quero configurar o projeto. Eu vou confirmar aqui, sim, quero configurar. Ele já identificou o meu usuário, porque eu já estou logado, então eu só vou dar um Enter. E aqui, se você não tivesse logado, ele ia pedir para você fazer o processo de login, tá? Então não tem muito segredo. E aqui ele pergunta se eu quero conectar um projeto existente. Eu vou falar que não, tá? Então, Enter. E agora ele está perguntando se eu quero usar esse nome aqui, ó, Expo API Routes, para o nome do projeto. Vou dar um Enter para dizer que sim e Enter para confirmar aqui o ponto a raiz do nosso projeto, né? E aqui só um sim para confirmar. E aqui, Enter novamente. E agora ele já está fazendo aqui a build lá da nossa aplicação. Inclusive, se eu vier aqui para o painel da Vercel, então, vercel.com/dashboard, tá vendo? Ó, já está aqui o nosso projeto. Posso abrir ele aqui, ó, Expo API Routes. Se eu vier nessa parte de deployment, tá vendo? Ó, já tem uma build aqui em andamento, que é a build da nossa aplicação. E o que a gente está fazendo, e até enquanto já está executando a nossa build, pode levar um tempo, então pode levar minutos aqui, varia muito, tá? Mas o que a gente está fazendo é fazendo deploy do nosso app aqui na própria Vercel. Aí você pode usar a versão web do seu aplicativo, se você quiser, mas o que eu quero mais te mostrar aqui é o back-end, que vai ficar disponível aqui para a gente poder acessar, tá? Então vamos só aguardar ele terminar a build e eu vou ficar aqui esperando. Inclusive vou tomar uma água e enquanto a build ela tá executando aqui, eu vou ficar aguardando e assim que ela terminar de executar, eu volto. Até para você não ficar aguardando aqui junto comigo, tá? Então vamos esperar. Ó, muito bem, ele já terminou aqui de fazer pra gente. Se a gente voltar aqui também, ele vai sinalizar, tá vendo? Ó? Ele libera um link aqui de preview e diz também que o deploy foi feito. Se a gente abrir aqui, ó, a gente pode clicar aqui, tá, para dar uma olhada. E a gente tem, inclusive, um link aqui para poder visitar, tá? E aqui, se a gente clica em Visit, eu vou clicar com o botão direito para abrir uma nova guia. O que a gente tem aqui é a versão web do nosso projeto mobile disponível aqui e publicada, tá vendo? Ó? Então, isso também é muito legal. Mas a gente pode usar este endereço aqui, tá? Ou você pode vir aqui também, tá? E usar esse outro endereço aqui, ó. Se eu pegar esse endereço que é mais curto e colocar ele aqui, ó, e dar um Enter, vai cair também no mesmo lugar. Eu posso usar esse endereço aqui e ao invés aqui, ó, no nosso... Deixa eu voltar para cá, deixa eu fechar tudo. Ó, aqui dentro de API, ao invés da gente utilizar agora, na verdade aqui dentro de SRC, Server API, ao invés da gente fazer a requisição para nossa própria máquina, né, com HTTP, e aqui está o endereço IP do nosso computador, a gente pode, ó, fazer a requisição aqui direto para o nosso servidor que está publicado lá na Vercel agora. Nem precisa definir a porta aqui. A gente coloca aqui, ó, direto no nosso próprio servidor, tá? E agora, se eu vier para cá, deixa eu executar de novo aqui o projeto npm start. Deixar ele aqui do lado de novo. Ó. Deixa eu recarregar aqui a nossa aplicação. Inclusive, enquanto o app está carregando, a gente pode vir aqui em logs para poder acompanhar as requisições. Tá vendo? Ó? Então, essas são as requisições que foram feitas. Nesse momento que eu fui abrindo, pode ver que é tudo do tipo get. Mas agora, se a gente pegar aqui e fazer o login, ó, eu vou colocar aqui, eu vou começar errando o e-mail e senha. Então, Rodrigo
@email.com, eu vou errar na senha. Vou colocar a senha só como sendo 1. Quando eu clico no entrar, ó, ele vai dar usuário e ou senha incorreta. E para mostrar para você que agora ele está fazendo a requisição lá para o nosso back-end, que está publicado agora ali em produção, né? Se eu recarrego aqui, ó, vou recarregar aqui os logs. Olha só, tá vendo, ó? A gente teve aqui um 404. Olha que legal. A gente teve um 404 e a gente teve aqui o método, a requisição com um post. E aqui a gente consegue ver todas as informações que foi feita para a requisição. Olha só, o status code, a gente tem aqui em qual endereço foi feito, né? Aqui no path, /user. Então, é bem legal, né? Que a gente consegue também dar uma olhada nisso. Mas agora vamos fazer também funcionando. Então, senha 123, clico no entrar, ó, olá, Rodrigo Gonçalves, e se a gente carrega aqui, ó, atualiza a lista de log, então carregando aqui, ó, ele já vai mostrar pra gente a nova requisição com o status de 200 em /user, foi o path aqui que a gente fez a requisição, com o método post, ó, a requisição chegou aqui com o post, inclusive clicando aqui, a gente vê mais detalhes da requisição, que deu tudo certo e tudo mais, tá vendo? Ó, então a gente tem todos os detalhes aqui. Muito legal de ver, né, API Routes na prática aqui, são muitas as possibilidades e eu tô muito, mas muito empolgado mesmo com essa grande novidade aí que veio junto com a SDK 50 aí do Expo com o Expo Router V3. Coloca aqui nos comentários também o que você achou, se você curtiu, se você também está empolgado com essa novidade. Eu vou ficar super feliz também de saber, eu quero muito saber também a opinião de vocês, por isso coloca aqui nos comentários e curta esse vídeo, compartilhe para todo mundo saber dessa novidade aí, a galera que você conhece e que também curte React Native, curte Expo, compartilha com essa galera para não ficar de fora dessas novidades. Eu vou ficando por aqui, mas claro, a gente se vê no próximo vídeo, por isso se inscreve no canal para você receber a notificação, porque toda semana tem conteúdo novo aqui no canal, tá? Mais uma vez, obrigado aí por ter ficado aqui até o final. Tamo junto, um forte abraço e até o próximo vídeo.